Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. De volta com Nós, a Europa, conversamos com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos referir as negociações entre a União Europeia e a Suíça. A Suíça decidiu sair dessas negociações, não houve então acordo. E eram negociações que decorriam há já alguns anos. Há algum tempo. São negociações para redefinir um contrato que já existe. Portanto, são as relações bilaterais União Europeia-Suíça, de cooperação, exatamente, em várias matérias, mas ficaram num impasse e a Suíça decidiu retirar-se, embora diga que está sempre aberta às negociações, como faz parte destas questões, mas dar um tempo a este esboço de acordo que já estava efetuado, mas que não chegou à assinatura, não é? Dar tempo a repensar, talvez, algumas questões. Não, o que eles dizem é clarificar e emendar algumas cláusulas do contrato, não é, no fundo. O que é que estava em causa, doutora Ana Rita Barros? A livre circulação de pessoas, a política comercial e, dentro da política comercial, as ajudas de Estado. A livre circulação de pessoas é um dos grandes pontos de negociação. E o governo suíço argumenta que é a Diretiva dos Direitos dos Cidadãos Europeus, que confere aos europeus a liberdade de circular e de residir, ponham em causa um paradigma suíço da política de migração e tinham os suíços muito receio, e têm, que acarrete custos adicionais em termos de segurança social suíça, que é muito favorável, como nós sabemos, e, portanto, a deslocação de cidadãos para aí. Relativamente à política comercial. O alinhamento da legislação suíça com os padrões europeus também tem algumas condicionantes em termos de mercado interno. Portanto, o Executivo helvético não aceita este alinhamento em determinadas áreas, nomeadamente na possibilidade que os europeus têm de recurso ao Tribunal de Justiça, que tem capacidade de decidir, de regulamentar em matérias comerciais, o que tinha implicações também no mercado interno da Suíça, com os possíveis apoios de ajudas de Estado que as empresas europeias muitas vezes solicitam à Comissão. Aqui uma nota, não podemos deixar de referir a importância da Confederação Helvética no mercado de medicamentos. Sim. É um mercado importante para a União Europeia. Muito. Portanto, nós sabemos, a Basileia, a Basel, nós se vermos nos medicamentos, grande parte vem daí, ou pelo menos as patentes vêm daí. O que já aconteceu que na passada quarta-feira, quando esta situação ocorreu, os dispositivos médicos suíços não estejam agora em conformidade com as regras de regulamentação europeia, exatamente porque também nessa própria quarta-feira a Comissão publicou uma legislação mais robusta em termos de dispositivos médicos, o que faz com que esses dispositivos, todos nós conhecemos, não estejam de acordo com as regras e não possam ser comercializados no mercado europeu. Também uma pequena nota para a Suíça, que é o quarto parceiro comercial em termos de importações e exportações da União Europeia. Importante, não é? E também o facto de na Suíça residirem 1.400.000 europeus e na Europa 400.000 suíços. Portanto, estas negociações vão ter, com emendas e com algumas clarificações, ter alguma continuidade. Sim, têm que ser retomadas a breve prazo, sim. Acredita. É apenas um interregno, vamos acreditar que sim. Sim, então. E para exatamente haver ajustamentos, não é? Sim. Outra questão de que se falou muito nos últimos dias tem a ver com a aterragem forçada de um avião comercial na Bielorrússia. É um incidente muito para além daquilo que se pode considerar um incidente diplomático. O avião ligava duas cidades europeias. E, segundo o líder bielorrusso, que é firme nas suas afirmações, como nós sabemos, foi uma provocação planificada do Ocidente. Ele nunca se refere à União Europeia, como aqui já dissemos, não é? É tudo, o Ocidente, a Europa e os Estados Unidos, está tudo lá. A provocação planificada e uma guerra híbrida para estrangular o seu país. Portanto, ele é muito duro, não está provado, olha, também aqui com a intervenção da Suíça, digamos, porque o mail tenha surgido da Suíça, a Suíça diz que não emitiu, e ele diz que sim, que recebeu, e que, portanto, o que está em causa foi evitar uma tragédia aludindo à suposta
explosão do avião, segundo ele, com dispositivos dessa natureza a bordo. Enfim. E atribui a culpa então ao jornalista, que foi detido posteriormente, após a aterragem. Ele nunca se refere ao jornalista explicitamente. Não. Mas refere-se sempre à segurança do seu país e às ameaças ao Estado bielorrusso. Tanto é que o jornalista está detido sem acesso a advogado, como nós sabemos, enfim, com muitas consequências. Grande parte das companhias aéreas europeias já não sobrevoam o espaço, isso tem custos adicionais para as companhias, como nós sabemos. É uma questão de segurança também. Também. A própria Agência Europeia de Segurança Aérea já aconselhou não só as companhias europeias, mas todas, a evitar sobrevoar aquele espaço. Sim, não utilizar aquela rota. Exatamente. E para muitos tem custos adicionais. Tem, que não se podem, às vezes, refletir nas tarifas, porque algumas já estão adquiridas e outras também têm a questão da concorrência. Também a União Europeia, reunida em Conselho Extraordinário no passado dia 24, exatamente para decidir sobre esta matéria, também já sancionou as linhas aéreas bielorrussas, não as permitindo aterrar em aeroportos europeus. Mas isto não chega. Nós sabemos que não chega. Serão tomadas medidas? Têm de ser tomadas medidas. Aliás, a oposição bielorrussa pede isso. Medidas fortes e com consequências, mas nós sabemos que depois ficam muito ténues. E temos que acompanhar hoje a reunião entre os líderes russo e bielorrusso, a acontecer na cidade balnear de Sochi, para, segundo eles, na agenda, tratar de questões económicas, e nós sabemos que estas questões económicas, enfim, podemos ler uma nova ronda de sanções que vai ser analisada parte a parte. Bielorrússia é aquele país fronteiriço com a linha de fronteira externa da União Europeia e com a Rússia. Mas é estratégico. Tem uma população reduzida de 9,4 milhões, pouco menos do que nós em Portugal, mas já deteve 35 mil pessoas desde agosto passado, quando foram as presidenciais bielorrussas, não é? E alguns deles têm acusação formada, como nós sabemos, não é? E têm recorrido à força policial. Portanto, os métodos não são exatamente os mais aconselhados. Conta com algum apoio de Putin? Putin já veio ontem dizer se de facto foi em questão de segurança. A Bielorrússia só fez bem, não é? Também um outro evento que era europeu e estava marcado para a capital bielorrussa em junho era um campeonato de ciclismo que reunia 50 federações internacionais e que foi cancelado. Porque algumas federações começaram mesmo a dizer que não compareceriam. E depois a organização teve mesmo que cancelar e anda à procura de alternativas, o que também é um prejuízo para o próprio país. Sem dúvida será algo a acompanhar nos próximos tempos, o desenvolvimento desta situação. Certamente. O Fundo Monetário Internacional pediu aos Estados europeus mais apoios ao arrendamento de habitação. De habitação. Portanto, o Fundo Monetário Internacional, que todos nós conhecemos, revela, aqui também já sabíamos que as rendas, embora em termos médios estejam um pouco mais baixas, em alguns locais, principalmente as capitais, não são acessíveis. Estão completamente inacessíveis. Porquê? Porque quem recorre ao arrendamento normalmente são grupos sociais muito específicos, ou jovens, ou então jovens, famílias com baixos rendimentos, e depois não têm acesso ao mercado de arrendamento. Representando, isto é uma situação que já não é de agora, já é pré-pandemia, mas representando, em alguns casos, o pagamento da renda 45% do rendimento disponível das famílias, o que é muito. É um peso enorme no rendimento familiar. O que é que sugere o FMI? Sugere, para já, a criação de apoios de curto prazo, como indexados às famílias e não aos fogos, aos alojamentos. Porquê? Porque pretende, segundo o FMI, pretende que esses subsídios, que esses apoios sejam transponíveis, ou seja, vão sendo acompanhados pelas pessoas conforme a sua mobilidade geográfica. Ora, é interessante, mas não é muito execuível na medida em que as políticas habitacionais europeias não são comuns. E, portanto, dentro do mesmo país, sim, a mobilidade geográfica. De país para país, não é extremamente fácil. Difícil de colocar em prática, então. Muito, mas o Fundo Monetário propõe também medidas mais a médio e a longo prazo.
é naqueles estados em que a habitação social não tem muito peso, que se reforce essa medida, ou até que se aumente os impostos e aí sobre as habitações devolutas ou não ocupadas durante longo tempo. São algumas medidas e propõe isto de imediato, tendo em atenção os planos de recuperação e resiliência. Portanto, aplicação de montantes desse plano. Sim, sejam já focados e orientados para estas áreas. Vamos voltar a falar do instrumento que é o SUR. Há uma nova tranche disponibilizada para ser utilizada por Portugal. Sim, enfim, uma tranche, é a 7ª, disponibilizada esta semana, num montante total de pouco mais de 14 mil milhões de euros, em que Portugal é o terceiro beneficiário desta tranche, com 2.410 milhões, bastante. Portugal, aliás, é dos maiores beneficiários, é o 5º maior beneficiário no todo europeu. Já foi utilizado 90% deste fundo, portanto ainda existe 10% que os Estados podem recorrer a qualquer momento. Não nos podemos esquecer que é um financiamento. Pela primeira vez esta 7ª tranche beneficia 2 Estados que não tinham tido qualquer apoio. Relembramos que é a Bulgária e a Lituânia. Relembramos que são apoios para a redução do trabalho, portanto para o emprego, layoff, trabalho parcial, mas também trabalhadores por conta própria. Portanto, compensação digamos, face às perdas com a Covid-19. Exatamente, e relacionadas com os apoios de Estado e, portanto, às empresas e ao emprego, não é? Os Estados mais beneficiados no seu todo foram a Itália e a Espanha, como era óbvio, nesta situação. Doutora Ana Rita Barros, vamos falar do funcionamento do certificado digital Covid. Podemos voltar a lembrar o que é e em que moldes vai funcionar? É um documento comum, portanto estandarizado a todos os Estados-membros, com a finalidade de facilitar as deslocações no espaço europeu, contemplando 3 aspectos fundamentais. A pessoa que foi vacinada, que testou negativo ou que recuperou do Covid nos últimos 6 meses. Cada Estado irá emitir um certificado. Quem tem a autoridade para emitir são os Estados nacionais, através dos seus hospitais, centros de saúde ou autoridades sanitárias. Mas será comum na sua forma? Na sua forma é comum, exatamente. Identifica o titular na sua situação. Além disso, é gratuito e entra em vigor no dia 1 de julho, já está definido o prazo. Quem já foi vacinado pode pedir, porque depois quem for vacinado a partir dessa data já é automaticamente emitido. Quem já foi vacinado pode agora pedir o certificado. Pode solicitá-lo junto das entidades de saúde. Quando ele estiver já aprovado, porque como vamos ver, ainda vai a votação do Parlamento Europeu na semana que começa a 7 de junho, de maneira que tem que ter essas aprovações. É um certificado que é reconhecido por todas as autoridades, que só permite esta certificação das vacinas que foram autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento e garante não armazenar dados pessoais, nem dados clínicos do titular, de acordo com as normas de proteção de dados europeias, não é? Portanto, muito importante para a circulação de pessoas nos Estados da União Europeia, para um possível gozo de férias. E para as grandes mobilidades que existem de pessoas que trabalham num Estado e vivem no outro. Porque é muito normal no centro da Europa. Até dia a dia deslocam-se. E até levam os filhos, o que é o caso dos alemães e dos franceses relativamente ao Luxemburgo. Os filhos frequentam a escola onde os pais estão a trabalhar. Depois todos os dias regressam a casa, que é ali ao lado, não é? Há consenso também em relação à implementação deste certificado digital. Certificado, que tem um prazo de validade só de 12 meses. Portanto, para o ano estaremos certamente a falar novamente ou da talvez validação. Não necessitamos dele. Veremos. O tempo dirá. Veremos. Um último tema tem a ver com alguns dados do Eurostat a propósito dos ganhos médios horários na União Europeia. São dados anteriores à pandemia, portanto, dados apurados relativamente a 2018 e variam não só da ocupação
para a ocupação, mas também de Estado para Estado. Relativamente à ocupação, o topo da escala é preenchido pelos dirigentes, não é? E a parte inferior, portanto, é preenchida pelos trabalhadores indiferenciados, serviços de limpeza, auxiliares na área da alimentação, vendedores de rua. Ou seja, as profissões mais bem remuneradas e menos bem remuneradas. Exceto na Dinamarca, que é interessante, onde os funcionários de limpeza ganham mais que um vendedor de balcão ou que um comercial de uma outra área qualquer. Enfim, países diferentes. Os valores horários variam, claro, de país para país. Em termos médios, o topo e a base têm uma relação de triplo. Ou seja, os salários horários do topo são 3 vezes mais em termos médios europeus do que os da base, com algumas exceções. Os que esta diferença é muito acentuada, que é o caso de Chipre, onde o topo ganha mais 5 vezes do que a base, logo seguido por Portugal, com 4 vezes e meia. No extremo oposto estão os países nórdicos. Portanto, grandes discrepâncias. Grandes discrepâncias, principalmente a Dinamarca, onde quem está no topo, embora ganhe muito mais do que a média europeia, só ganha 2 vezes mais do que quem está na base destes escalões. Portanto, o hiato é bastante menor nestes países nórdicos, um pouco pela cultura e pelo espírito que nós já conhecemos destes países. Doutora Ana Rita Barros, a finalizar, uma referência. Uma referência, não em uma vez frase. De uma frase. Exatamente. É o aniversário do Manifesto Ventotene, que é um manifesto que está relacionado com uma ilha italiana, onde esteve exilado Altiero Spinelli, um europeísta convicto, e uma ilha que fica entre Nápoles e Roma, onde escreveu na prisão este manifesto, que depois, mais tarde, foi utilizado, porque ele foi parlamentar europeu, para fundamentar o ato único europeu que deu origem à abertura de fronteiras e à criação do mercado interno. Portanto, as ideias do Spinelli eram mais ambiciosas, era de criar uma Europa supranacional, portanto um governo comum. Nós não chegamos a tanto, mas abrimos fronteiras, temos um mercado comum e temos alguns esforços ainda para fazer nesta Europa que devia de ser comum em muitos aspectos. Por isso é que o manifesto é mais conhecido por chamar por uma Europa livre e unida do que o Manifesto de Ventotene, mas faz agora, fez esta semana, 80º aniversário. De recordar hoje ainda que há algumas políticas onde era necessário haver de facto um consenso, que vão desde as migrações, a harmonização da política fiscal, passando pela defesa e até pelas alterações climáticas, porque se não houver consenso aí não se consegue fazer nada. Portanto, uma memória e um recordar, uma homenagem a Altiero Spinelli, um europeísta convicto. Doutora Ana Rita Barros, obrigada uma vez mais pela participação muito boa tarde. Espaço e muito boa tarde.